Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Cleiton. Nós vamos falar hoje sobre citologia. Pessoal, citologia é uma área da biologia responsável pelo estudo das células e suas organelas. Então, tudo que estiver relacionado às células vai ser estudado dentro de uma parte da biologia chamada citologia. E a célula, pessoal, para a gente começar a falar aqui sobre citologia, é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. Todos os seres vivos, todos eles, sem exceção, são formados por células. Mesmo que seja formado por uma célula ou muito mais que uma, igual nós seres humanos, que tem trilhões de células, todos nós temos em comum essa unidade básica aqui, que é a célula. De célula acima, os seres vivos são considerados vivos. Abaixo do nível de organização de célula, eles não são considerados mais seres vivos. E o único ser que não se encaixa aqui, que não possui célula, são os vírus. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios e, devido a isso, eles não possuem célula. Eles só conseguem ter um metabolismo dentro de uma célula hospedeira. Todos os demais seres vivos que possuem célula, eles já conseguem, eles têm um metabolismo próprio. Ele não vai depender, ele não vai ter que parasitar um outro indivíduo para suprir suas necessidades fisiológicas. Essa estrutura aqui vai dar conta desse recado. Vai ter a parte morfológica com relação à função e a sua fisiologia de acordo com seu formato. Tranquilo? Pessoal, e a primeira vez que esse termo célula foi utilizado foi lá em 1600 e alguma coisa pelo pesquisador Robert Hooke, que, analisando uma cortiça morta, ele observou que existia um espaço vazio. Aquele espaço vazio, ele deduziu que era preenchido por algo que era vivo, né, quando aquela planta estava viva. Ele chamou aquele espaço vazio ali de célula, né, que muito tempo depois passou a ser chamado de célula, ou seja, aquele espaço vazio era ocupado por uma célula. Então, os cientistas que contribuíram para isso aí foram vários ao longo de muito tempo, mas o primeiro a propor esse termo foi Robert Hooke. Em 1800 e alguma coisa veio mais dois cientistas que contribuíram para o avanço da citologia, que foi Matthias Schneider e o outro Schwann. Eles dois contribuíram pesquisando células animais e células vegetais e estudando as suas organelas. E essas aulas sobre citologia, você pode ver mais aprofundadamente, que nós vamos fazer um breve resumo sobre o tema na aula da Rede Minas com o professor Vinícius. Tranquilo? A gente vai ver aqui os tipos de célula. Nós temos as células que possuem núcleo, bem delimitado por membrana, e algumas células que não possuem núcleo delimitado por membrana. É o que nós chamamos aqui de células eucariotas e células procariotas, ou eucarionte ou procarionte, também é a mesma coisa. O termo eucarionte são utilizados para células para designar aquelas células que têm um núcleo delimitado por membrana. Que nós temos o nucleolo e essa parte amarela aqui, ó, essa parte amarelinha onde a setinha está mostrando aí, seria a membrana que protege o material genético que está no nucleolo. Essa membrana aqui é chamada carioteca, tranquilo? Então as células eucarióticas possuem essa membrana chamada carioteca. Já na célula procariota, pessoal, ou procarionte, ela não tem essa membrana organizadinha. Nós só temos um nucleóide, essa região toda aqui, ó. Isso tudo aqui já é material genético e esse material genético está espalhado aqui no citoplasma da célula. Não tem uma organização celular tão complexa quanto a célula eucariótica. Portanto, essa célula procarionte, ela é uma célula mais primitiva com relação à sua organização estrutural. Então, a célula procariótica não possui núcleo, ou seja, não possui a membrana formando o núcleo. Já a célula eucarionte possui a carioteca protegendo o núcleo. E o único reino que os seres são totalmente procariontes é o reino Monera. Tranquilo? Todos os demais reinos são eucariontes, ou seja, possuem o núcleo delimitado pela membrana carioteca. Então, pessoal, com relação à presença ou não da carioteca, as células são chamadas de eucariontes ou eucariotas,
procariotas ou procariotas. Tranquilo? Agora nós temos aqui, pessoal, as células eucarióticas. Elas são divididas em, vamos falar aqui de duas apenas. Tem outras, né? Tem o do reino fungi, tem do reino protista, mas nós vamos falar aqui de dois tipos de células eucarióticas, que é a célula animal e a célula vegetal. Essa aqui é uma célula animal, né? Com essa parte azul aqui, ela está representando a membrana plasmática. Essa parte em azul claro, preenchendo aqui o citoplasma. Essas coisinhas aqui são as organelas citoplasmáticas e aqui no centro o núcleo. Essa é uma célula vegetal. Perceba que a membrana plasmática é essa parte interna. Então a célula vegetal, além da membrana plasmática que tem na célula animal, ela tem externamente a essa membrana a parede celular de celulose, que é uma estrutura que vai dar resistência para essa célula vegetal. Também tem os citoplasmas, as organelas e o núcleo. A diferença é que nessa célula vegetal nós temos algumas organelas que não estão presentes na célula animal. Por exemplo, o cloroplasto é uma organela exclusiva dos vegetais. Nós temos um vacúolo imenso, né, que tem na célula animal, porém que é pequena, e essa aqui é um vacúolo imenso, grande. E a parede celular também, que é exclusiva da célula vegetal. Já na célula animal, nós temos os centríolos, que é exclusivo dos animais. Nós temos os lisossomos, também é exclusivo dos animais. Então, pessoal, é isso aí. De exclusividade da célula animal, os centríolos e os lisossomos. E aqui nós temos algumas que são exclusivas das plantas, que são os cloroplastos, a parede celular e um vacúolo maior, muito maior do que a célula vegetal, além da parede celular. Pessoal, vamos comentar um pouquinho aqui sobre essa parte externa, que é a membrana plasmática das células, tanto animal quanto a vegetal. Lembrando que a célula vegetal ainda tem a parede celular externamente da membrana plasmática. Aqui, pessoal, essa membrana é formada por duas camadas, né? Uma camada chamada fosfolipídica, uma bicamada fosfolipídica. A parte externa, tanto essa parte quanto a parte interna aqui, que está em contato direto com o meio aquoso, né? Esse meio é formado por fosfato. Tanto esse fosfato quanto esse fosfato, eles são chamados de substâncias hidrofílicas, ou seja, não tem problema de ter contato com a água. Já essa parte interna, que são os rabinhos, as perninhas dos fosfolipídios, ela é hidrofóbica, ou seja, tem medo de água. Então, essas partes internas, as perninhas ficam se encontrando para evitar o contato com o meio aquoso. Já as partes externas podem ter contato com o meio aquoso. Perceba que essa membrana plasmática, além dessa bicamada fosfolipídica, ela tem também as proteínas. Essas proteínas têm a função de auxiliar no transporte de substâncias do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa, além de carboidratos. E perceba que aqui nós temos algumas substâncias, né, que é chamada colesterol. Tranquilo? Então, o colesterol é importante para o nosso organismo, porque faz parte dessa bicamada lipídica da membrana plasmática. Nós temos glicerol, nós temos colesterol, então isso tudo é lipídio, é colesterol, né, que está envolvido nessa formação dessa membrana plasmática. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longe, eu vou comentar rapidamente aqui um resumo. Então, a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica, imersas com proteínas e carboidratos e também colesterol. Tranquilo? Essa membrana plasmática, nós falamos que ela é semipermeável, ou seja, algumas substâncias ela deixa passar livremente por essa membrana, outras substâncias ela depende dessas proteínas para fazer o auxílio, o transporte de fora para dentro ou de dentro para fora da membrana plasmática. Então ela é semipermeável. Então, para o vídeo não ficar muito longo, até mais.